Olá, bem-vindos ao nosso primeiro estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, continuando aí o quarto livro da coleção de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual. No estudo de hoje, iniciando, portanto, essa obra, nós iremos analisar o prefácio da obra e iniciar essa trajetória de aprendizado com André Luiz, com os demais instrutores, em que as vivências que André Luiz teve serão divididas conosco, com comentários, com nossas opiniões e os comentários também daqueles que nos assistem, sendo este um estudo em que eu não sou professor, sou aluno conforme todos que assistem, porque estamos todos aprendendo com André Luiz e especialmente os seus mentores, que vêm dividir conosco as suas vivências também, a sua elevação espiritual e as experiências que trazem junto a espíritos puros, como Jesus e tantos outros que lideram a nossa transformação moral. Esse então é o livro, a obra da quarta lavra aí de André Luiz, o quarto livro da coleção, nessa trajetória que estamos realizando em todas as obras da coleção de André Luiz. Pulamos apenas a obra Nosso Lar, por ser muito famosa, por já ter sido muito estudada, porém, ao final da coleção, iremos realizar também o estudo da obra Nosso Lar, uma espécie de revisão do conteúdo, com uma espécie de retorno à origem, para também buscarmos os primeiros conceitos de André Luiz. Iniciemos, portanto, o estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, médium conhecido, não é? E narrado por André Luiz. Vejamos então o prefácio da obra, intitulado Rasgando Véus. Provavelmente o prefácio é de Emmanuel, mas vamos confirmar ao final. Ele diz: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Então vejam a linguagem poética de Emmanuel trazendo a evolução da sociedade religiosa, em que a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos continuam vigentes até hoje, porque as pessoas ainda não compreenderam a realidade do mundo espiritual e, principalmente, não mudaram as suas atitudes perante essa realidade, que é o fundamental e é o núcleo essencial do Espiritismo, a mudança íntima, a reforma interior do espírita, do cristão. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Vejam que essa discussão é antiga mesmo. Os líderes religiosos sempre esbarraram no egoísmo e na vaidade, porque quiseram dominar as massas, quiseram subir de posto e receber presentes, dádivas, não dos céus, mas sim dos homens, dos reinos, daqueles que lideram o poder político e sempre lideraram pela dominação, pela força e pela riqueza. Então, os interesses imediatistas da alma encarnada sempre interferiram na crença, na religião.
Para isso, diz Emmanuel, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. É a velha dominação das massas pelo domínio político, social, intelectual e, principalmente, pela força. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro, nem aos anseios do coração. Emmanuel está tratando da dominação religiosa, da interpretação da teologia pelo dogmatismo. Essa expressão non plus ultra significa o ponto mais alto, o apogeu. Então, ele está fazendo uma crítica velada ao sacerdócio que busca esse apogeu na dominação, excluindo aí os anseios do coração e dedicando-se apenas ao intelecto. Vejam que na página anterior ele diz que existem no universo locais, províncias, planetas mesmo, de angústia punitiva, reparadora, porque os espíritos precisam, receber a orientação e muitas vezes é pela dor. Os planetas de expiação e prova, os planetas primitivos, são províncias de angústia punitiva e dor reparadora. As consciências, portanto, nesses locais vibram de forma rasteira. E o serviço teológico, que é o serviço que faz essa ponte entre Deus e os homens, não pode ficar presa a esse dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, não atendendo, portanto, às exigências do cérebro nem os anseios do coração, porque não busca a renovação dos indivíduos, não busca a elevação espiritual, moral, e sim a simples dominação pela influência política, pelo poder, preocupados apenas com os interesses imediatistas, evitando, então, o ápice moral da humanidade. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? A indagação de Emmanuel, portanto, é questionando o princípio básico da teologia clássica de que o inferno eterno é o destino daqueles que erraram. Ele questiona, então, como condenar uma criatura que, por ignorância, dedicou-se ao mal. A condenação eterna parece um castigo injusto, desproporcional, que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça. A maldição ou o alfabeto? Notem mais uma indagação que nos faz refletir. De fato, como condenar um homem primitivo que somente age por instinto, que não tem qualquer sentimento desenvolvido e até o seu livre-arbítrio ainda é muito mais vinculado ao fatalismo do que, de fato, uma escolha? Como condená-lo eternamente ao inferno? Ele deve ser instruído ou amaldiçoado? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Olha só, que indagação oportuna, porque até hoje nós nos deparamos com aqueles que ficaram distanciados de Deus, do Cristo, por toda a sua existência. E no momento que vão cometer um suicídio, no momento que vão desencarnar por causas naturais, que se deparam com a verdade. Então Emmanuel estimula, por meio dessas perguntas,
o sentido de justiça divina. Será que um Deus justo vai condenar uma pessoa eternamente ao inferno, porque ela só teve contato com a verdade eterna no momento da sua morte? O que se fará com essa pessoa, com esse indivíduo? Será que o destino justo seria a sua condenação? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Da mesma forma, então, Emmanuel demonstra: se por um lado nós não podemos condenar um homem ignorante, um homem primitivo, por desconhecer a verdade, não podemos também elevar ao céu alguém que começou a praticar o bem, alguém que se converteu um pouco antes de morrer, alguém que fez um ato caridoso, mas que antes desse ato praticou muitas iniquidades, maldades. Como promovê-lo ao céu por conta de um ato único antes de morrer? É o mesmo raciocínio: condenação e elevação do indivíduo. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Qual a tarefa, qual a função que as almas regeneradas têm na corte do céu? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Emmanuel traz um conceito moderno, um conceito administrativo de aposentadoria compulsória, ou seja, quando alguém atinge uma determinada idade, ele é obrigatoriamente aposentado, ou por conta de uma punição recebe a aposentadoria prévia, compulsória, obrigatória. Então ele pergunta: será que o apostolado nos céus é formado por aposentados compulsoriamente? Pessoas que foram retiradas do mundo pela morte e promovidas ao céu eternamente, de forma compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Essa pergunta é mais direta, traz um questionamento mais concreto. Que pai, que mãe teria paz no céu enquanto seu filho está condenado eternamente a ser supliciado por Satã, pelo diabo? Então percebam as indagações de Emmanuel para questionar a crença clássica da teologia em relação às penas eternas, em relação à existência do inferno e à existência também do diabo. Será que a justiça divina condena um filho a ficar eternamente no inferno e ao mesmo tempo condena o seu pai ou a sua mãe a suportar a distância e o conhecimento de que seu filho está sendo supliciado no pior lugar que pode existir, que é o inferno, enquanto ele ou ela vive no céu, no paraíso? Será que esse pai e essa mãe terão tranquilidade, serenidade, paz, ainda que estejam vivendo ao lado do Cristo nos céus? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras. Então, além de pais e filhos, ele usa o exemplo de marido e mulher. O marido vai para o céu, a esposa vai para o inferno ou vice-versa. Será que terão paz enquanto o companheiro sofre eternamente, sendo queimado vivo nessas chamas consumidoras que nunca se apagam? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Olhe essa pergunta profunda de Emmanuel. Ele compara a justiça dos homens com a justiça divina, dizendo: será
que a justiça divina é menor que a justiça dos homens, no sentido de recuperação do infrator? Se as nossas medidas de recuperação daquele que comete crimes podem trazer a sua libertação aqui na terra por meio de nossas leis, será que as leis divinas, que são perfeitas, ilimitadas, diante da perfeição absoluta do Criador, também não teriam propostas de recuperação do infrator? Será? A nossa justiça, tão imperfeita, tão injusta em muitos casos, recupera infratores. E a justiça divina, que é perfeita, não há qualquer mácula, não há qualquer defeito, não conseguiria recuperar espíritos que escolheram o mal? Será que a única medida punitiva da lei divina é a condenação eterna? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Mais um questionamento que levanta a dúvida. Se na Terra nós temos vários caminhos evolutivos a percorrer, a escolher, será que nos céus, no plano espiritual, só haveria um caminho a seguir? Ou no máximo dois, céu e inferno? Será que não há outras possibilidades de evolução após a morte? Mais uma comparação à nossa vivência limitada e imperfeita. Se a nossa vivência limitada e imperfeita permite a escolha de vários caminhos, será que a justiça divina, que é perfeita, não teria também mais do que dois caminhos, mais do que dois destinos, senão aqueles definidos pela Bíblia como céu e inferno? Ou céu ou inferno? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus? Quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Mais uma pergunta que nos faz refletir: será que quando somos elevados ao paraíso, conforme a crença dos dogmas da Igreja, ficamos ociosos, preguiçosos, tocando harpas, comendo uvas, tomando vinho, repousando nas nuvens, enquanto que na terra o trabalho não cessa? Será mesmo que o nosso destino, uma vez convertidos pelo Cristo, uma vez atuantes no bem, será a ociosidade no céu? Ou não existe a expressão trabalho? Na terra, o verme, até o homem, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Será que nos céus há ociosidade e preguiça? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Notem que Emmanuel retorna à reflexão anterior, falando da justiça divina em comparação com a justiça humana. Se a justiça humana recupera presos, recupera criminosos, regenerando as suas almas, curando-os psiquicamente, a justiça divina não teria esses mesmos recursos de regeneração do infrator, condenando-o, ao contrário, ao suplício eterno? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta,
no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento. Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? Percebam a sutileza dessa pergunta. Mais uma vez, de modo comparativo. Se na Terra existem grupos dedicados ao bem, à assistência fraterna, à recuperação dos que caíram, dos que se desviaram do caminho correto, será que no céu há a prevalência do egoísmo? Porque, se os anjos desfrutam do paraíso e ignoram os supliciados, será que isso é egoísmo? Será que isso corresponde à misericórdia de um espírito elevado, de um anjo, utilizando a linguagem da própria igreja? Será que um anjo teria paz, desfrutando do paraíso, enquanto pessoas sofrem eternamente no inferno? Se aqui na Terra nós temos grupos de trabalho que socorrem, que dão assistência fraterna, será que nos céus não há também esses grupos de socorro? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Função do Espiritismo: trazer reflexões modernas sobre questões antigas da teologia. E o cristão moderno, alimentado pela ciência, pelo conhecimento, pela vivência no bem, faz essas indagações. Muitos que abraçam a religião católica, a religião evangélica e tantas outras, questionam os fundamentos dessas religiões dogmáticos. Essas questões que parecem apontar para uma injustiça ou para um Deus falho, um Deus humano que se vinga, um Deus que não admite erros e que não perdoa, condenando eternamente o suicida, condenando eternamente o criminoso, enquanto que pessoas, juízes, assistentes sociais e tantos outros profissionais que estão imensamente distantes do Pai, perdoam na terra, auxiliam, levam a assistência fraterna àqueles que erram, oferecem a outra face. Então, se homens imperfeitos agem com a adoção de princípios cristãos na sua plenitude, será que Deus, que é a perfeição absoluta, também não perdoa o infrator, o suicida? Não lhe dá uma nova chance, por mais que tenha que lhe aplicar a corrigenda, por mais que ele sofra por muito tempo, por conta da sua ação tenebrosa, rebelde e impensada, por mais que ele sofra, por mais que Deus tenha que aplicar a justiça, não chega um dia que esse indivíduo recebe uma nova oportunidade para acertar, especialmente diante de uma encarnação tão rápida, tão curta, impossível de levar o indivíduo à perfeição, à pureza de sentimento? Como exigir dos homens uma evolução relâmpago, atingindo a perfeição do Cristo numa única existência? São vários, portanto, os fatores da dogmática, os fatores dogmáticos das religiões, da teologia, que fazem as pessoas refletirem. Essas interrogações, nas palavras de Emmanuel, são oportunas. E todo crente sincero da atualidade busca respostas que atendam a essas indagações. Emmanuel responde: não, contudo, para os que tentam conjugar esforços
na solução do grande e indevassado problema da humanidade. Fala então do Espiritismo. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Olha que escolha de palavras interessante por parte de Emmanuel. Quem é da área do direito sabe muito bem o que significa o verbo positivar. Positivar é você colocar de forma codificada, é você organizar, é você colocar num corpo de doutrina uma ideia, uma teoria, um conjunto de ensinamentos e de regras. Então, o direito positivado é um conceito muito estudado por quem é da área. Emmanuel se utiliza dessa expressão, dizendo que o Espiritismo positivou a continuação da vida além da morte, ou seja, colocou nas obras, especialmente nessa coleção de André Luiz, que leva esse nome, A Vida no Mundo Espiritual. Podemos, portanto, afirmar, pelo ensinamento de Emmanuel, que a vida no mundo espiritual está positivada nas obras de André Luiz. É através dessa obra, dessa lavra do Espírito André Luiz, que nós colhemos as informações do mundo espiritual. Então, tudo o que acontece após a morte está positivado, está escrito, está compilado, está organizado na coleção de André Luiz. Emmanuel vai dizer que a morte é fenômeno natural do caminho de ascensão. Nessa caminhada evolutiva, em que é necessário renascer, não só pela água, mas pelo Espírito, como o próprio Cristo afirmou, através da reencarnação, é que atingimos essa ascensão, impossível atingi-la numa única existência. Ideia, inclusive, que era plenamente aceita até a alteração provocada por Justiniano, o imperador, e sua esposa, a sua imperatriz Teodora, retirando da Bíblia o conceito de reencarnação, por não aceitarem a ideia de terem que retornar como plebeus, como servos, depois de viverem como reis. Então, a morte, sendo um fenômeno natural, vem explicada pelas obras de André Luiz estudadas aqui. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. E isso nós já podemos relembrar, porque nas duas primeiras obras estudadas dessa coleção, Os Mensageiros e Missionários da Luz, nós vimos exatamente isso. Múltiplas esferas de atividade incessante. Atividade no mundo espiritual, para a elevação dos homens, para o resgate de sofredores, para o esclarecimento dos encarnados, enfim, diversos setores com diversas funções, todas dedicadas à ascensão da alma humana. Numa atividade espiritual que não cessa, que não acaba, que não termina, que está em constantemente ação no mundo espiritual. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. E não somente nessa obra, mas em outras, nós veremos que essa colaboração mútua, esse amparo que existe nos diversos setores da espiritualidade estão presentes nas obras e também na vivência do próprio André Luiz e dos seus instrutores. Então, esse amparo mútuo, intercessão confortadora, serviço evolutivo, nós vamos nos deparar em diversos pontos da coleção, das obras de André Luiz.
A morte, portanto, não extingue essa ajuda mútua, esse amparo da espiritualidade. Não há a extinção, não há o abandono daqueles que nos amam, daqueles que nos querem bem, apenas porque estão separados por um plano que nós ainda não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas conseguimos senti-lo, pressenti-lo, receber inspirações e auxílios. Inclusive, as tarefas mais belas da espiritualidade são a de serviço intercessório, essa ajuda, esse amparo, esse resgate, geralmente das mães em relação aos seus filhos, mas que não excluem outros seres que amam muito e não conseguem ter uma vivência natural, normal, sem que aqueles que têm um lugar reservado em seus corações recebam essa ajuda, esse amparo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Emmanuel já vai além do conceito inicial, demonstrando que não somente planetas, mas dimensões vibratórias. E é curioso estudar física quântica hoje, estudar as descobertas mais recentes dos fenômenos radiantes, das energias, e perceber exatamente essa multiplicidade de dimensões vibratórias no universo. Esse já é um conceito pacificado para a física quântica, não é? E a gente está engatinhando ainda no conhecimento, mas tudo parece apontar para essa pluralidade de dimensões que vão sendo exploradas pouco a pouco pela ciência, mas que Emmanuel e outros espíritos puros já possuem esse conhecimento da infinidade de mundos e de dimensões. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Esse é um dos pontos que mais traz uma visão de ânimo, um sentimento de alegria para quem estuda o Espiritismo, porque descobrir que a morte não existe e que a vida está em constante movimentação, em constante renovação, nos traz uma ampliação da fé, uma certeza da vida futura e do amparo divino em nossas vidas. E principalmente, esse sentimento, esse conhecimento diminui as dores na terra, porque nós mudamos de visão, enxergamos as vicissitudes, as expiações como questões passageiras que logo mais serão resolvidas. Quantas pessoas buscam o suicídio, quantas pessoas desistem de viver porque acham que seus problemas serão eternos ou que não conseguem suportar dores que de fato existem, mas que são passageiras. Então o Espiritismo vem demonstrar que as dores passam, as alegrias também, e o que fica é a nossa elevação, é a nossa ascensão, é essa movimentação da vida que não cessa jamais. E tudo é então renovado, tudo é purificado e tudo nos faz elevar, até os erros, porque os erros, apesar de nos frearem a elevação e a evolução, eles servem de experiência, para que outros não caiam, para que nós não repitamos esses mesmos erros no futuro. Tudo com o objetivo último de nos elevar a Deus. Essa é a grande missão de todos, sem exceção. Elevação do indivíduo até alcançar a plenitude com o divino, que nós não conseguimos compreender ainda, sequer antevendo a natureza de Deus, porém, nós conseguimos absorver o conceito inicial, o fundamento da evolução, que é esse retorno gradativo ao regaço do Pai, ao colo
do Pai, do Criador, essa figura que nós ainda não conseguimos enxergar, em que foi necessário colocar um símbolo de paternidade para que nós pudéssemos enxergá-lo como um ser que nos ama de forma infinita, de um ser poderoso que cuida de nós. Então a figura que os seres humanos aqui da Terra conseguiram criar para buscar uma compreensão um pouco melhor de Deus é a paternidade. O próprio Cristo, inclusive, vai se utilizar desse termo, né? Se dirigindo a Deus como Pai. Então, se Jesus utilizou, é porque é a maneira que mais se aproxima da natureza divina, da natureza de Deus, que um dia nós compreenderemos na sua amplitude tão complexa. Então, essa união suprema com Deus é o objetivo. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. E aqui vale uma observação muito valiosa, muito importante. Emmanuel fala expressamente que André Luiz rasga véus, ou seja, revela questões que não foram ditas antes da obra. E se refere a Allan Kardec para dar suporte à informação dada por André Luiz. Em mais de uma oportunidade, eu pude utilizar esse mesmo argumento de Emmanuel. Kardec fala da erraticidade. Muitas pessoas, como eu já disse aqui no início dos estudos das primeiras obras de André Luiz, dizem que ele está errado, que ele se equivocou, que ele disse algo contrário à codificação de Kardec, criando o umbral. Muitos vão dizer que André Luiz inventou o umbral, que Kardec não falou disso. Kardec falou da erraticidade, que o umbral seria aqui na Terra, que nós mudamos apenas de dimensão do plano físico para o plano espiritual, mas continuamos num local que não é definido conforme o entendimento humano, mas que não está situado numa região determinada. Essa é a principal crítica que fazem a André Luiz, porque ele diz que existe sim uma região denominada umbral, uma região de sofrimento. E aí as pessoas vão dizer, não, está errado, porque Kardec disse que o sofrimento é dado dentro da consciência do indivíduo, que ele não se transporta para um lugar determinado, até porque no plano espiritual não há norte, sul, leste, oeste, é tudo questão de vibração. No entanto, eu sempre digo, essa afirmação que é verdadeira não exclui a região do umbral. Porque André Luiz, quando se refere a umbral, ele não está dizendo que você pode identificar o umbral num mapa físico, que você pode dar coordenadas no plano espiritual e chegar até o umbral. Não. Ele diz que é uma região. E uma região psíquica, uma região criada pela mente dos espíritos sofredores, não deixa de ser a erraticidade referida por Allan Kardec. Esse momento. A erraticidade é muito mais um momento do que um local. É o intervalo entre as existências, entre as reencarnações. Então, os espíritos sofredores, no intervalo das suas reencarnações, vivem na chamada erraticidade. E é nessa erraticidade que situa-se o umbral, que nada mais é que a emanação mental do sofredor. Ele cria em volta de si, e inclusive se reúne com outros sofredores de mesma espécie, e criam, sim, uma região de sofrimento. Ainda que cada um à sua maneira, eles enxergam as suas dores e as dores dos que os cercam. Não há, portanto, qualquer informação de André Luiz que enfrente as informações de Allan Kardec no sentido de contradizê-las. Não sou eu que digo, é Emmanuel.
Allan Kardec se referiu à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. Então, olha só, desencarnar, portanto, se transportar do mundo físico para essa erraticidade, não é simplesmente abandonar responsabilidades ou iniciativas. Nós continuamos com as mesmas obrigações e tarefas que abraçávamos na Terra, principalmente com a tarefa primordial, que é evoluir. Então a morte não cessa a evolução. A nossa responsabilidade do que fizemos aqui, responderemos lá. Morrer não significa vaguear num turbilhão aéreo, sem diretivas, sem direção. Não. A morte é esse portal que nos leva a uma dimensão real, existente e que interage com o plano físico. As nossas obrigações, responsabilidades e iniciativas não morrem com a morte do corpo. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. O que ele está dizendo aqui? Que da mesma forma que o indivíduo que está encarnado morre e retorna ao mundo espiritual, também o espírito, quando reencarna, sai do mundo espiritual e volta para o plano físico. E essa interação, essa dinâmica, essa ida e volta, essa viagem e retorno não simboliza uma imersão inconsciente, estúpida, ou seja, o indivíduo não morre e nem renasce sem ter noção das suas responsabilidades, completamente anestesiado, completamente inconsciente. Nós temos sim o esquecimento do passado, e isso temos, especialmente no nosso quadro evolutivo atual. Nós esquecemos sim das vidas passadas, e é para o nosso bem, porque se nós recordássemos, não conseguiríamos viver na Terra. Viveríamos em constante retrocesso, relembrando do que fizemos. Não conseguiríamos nos perdoar nem perdoar aqueles que nos fizeram mal. Então, o esquecimento é uma necessidade e uma dádiva. Até porque renascem nas mesmas famílias os inimigos do passado. Se eles se recordassem exatamente do que fizeram e do que sofreram, não conseguiriam perdoar-se, que é o objetivo primordial da reencarnação. Então, esse mergulho na carne com o esquecimento do passado não significa essa figura que Emmanuel traz de imersão inconsciente. Nós continuamos com as mesmas obrigações e, principalmente, com as mesmas responsabilidades das escolhas que fizemos. Como acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto. Emmanuel, então, demonstra que o conhecimento trazido por André Luiz não contradiz Allan Kardec e que, sim, existem colônias, sociedades, instituições, lares e templos no mundo espiritual. Porque muitos vão dizer, eu já ouvi de muitos espíritas, que não aceitam André Luiz, porque no mundo espiritual não tem cidade, não tem sociedades, não tem instituições. Kardec disse que é erraticidade, que o sofrimento é na mente do sofredor, que não há uma concretude desse sofrimento. É um equívoco pensar assim, é diminuir a capacidade do indivíduo de criar. Jesus disse, somos co-criadores.
quando afirmou que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Nós somos co-criadores. E essa criação no mundo espiritual é sim concreta. Se levantam cidades inteiras, zonas de sofrimento, abismos, como o Vale dos Suicidas, estudados aqui na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Muitos criticam essas obras, dizendo que Kardec não se reportou a essas sociedades, a essas instituições. Mas, repito, é um equívoco. Eu estudei Kardec e ainda estudo as revistas espíritas, a codificação. E quando ele fala da vida espiritual, ele vai se referir à erraticidade, mas a erraticidade tem sim regiões de sofrimento. Todos os espíritos sofredores que se comunicaram após invocação de Allan Kardec descreveram suas dores, seus sofrimentos e demonstraram que não passava somente de uma sensação. Kardec se aprofundou nesse tema, a questão das sensações do espírito. Sensação de sofrimento é diferente das sensações daqui da carne, mas não excluem as sociedades que existem no mundo espiritual. Isso é ponto pacífico. Pode não ser um ponto pacífico no meio espírita para alguns centros, para alguns espíritas, mas a maioria aceita, reconhece a perfeição da lei divina nessas sociedades do mundo espiritual. Ele diz: no limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo. Então percebam que Emmanuel limitou a análise de André Luiz numa circunscrição definida, ou seja, a erraticidade junto da crosta. Essa região vibratória mais próxima da Terra. Logo depois que o indivíduo desencarna, habita, portanto, se está vinculado à Terra, essa região da erraticidade que envolve a crosta planetária, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Então ele está dando um resumo do que nós vamos ler na obra, como já lemos também em outras. André Luiz traz o ensinamento, traz a descrição das paixões humanas e como essas paixões interagem com a realidade espiritual. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência. A morte não existe. O que existe é o fim do corpo físico, que se transforma e retorna à natureza. O espírito, porém, é imortal e a sua vida tem sequência. Que aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo. O que escolhemos aqui, colhemos no mundo espiritual. E que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Não há caos, não há desordem, não há fatalismo para aqueles que já detêm livre arbítrio. Há sim justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Mesmo porque afirmar o contrário é diminuir Deus. Se Deus é perfeito, se Deus é imensamente misericordioso e justo, as suas leis são perfeitas. E a lei de justiça e de ordem, de equilíbrio e evolução divinas são perfeitas como Ele. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Olha que expressão escolhida por Emmanuel para falar daqueles que duvidam das informações de André Luiz. Ele já sabia. Alguns estranharão as informações de André Luiz e sorrirão de forma irônica, falando: André Luiz é um desequilibrado. Eu já ouvi isso. André Luiz passou muito tempo no umbral, ele é espírito inferior.
ou para os que não acreditam, né, no umbral, André Luiz mentiu. E aí, Emmanuel se refere a eles como impenitentes incorrigíveis, ou seja, teimosos. Cabeças duras, como a gente fala aqui, né? Pessoa cabeça dura, que não se convence mesmo diante dos fatos e da lógica da lei divina. Então, mais uma vez, o patrono da obra alerta que muitos duvidariam, como nós vimos também no prefácio da obra Memórias de um Suicida. Me lembro muito bem que é feito esse alerta. Muitos duvidarão. Essa obra trará muita polêmica, profetizando aí a divisão, muitas vezes, no meio espírita. Emmanuel, novamente, traz esse conceito de que a ironia surgiria, sim, a dúvida, a estranheza. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. O Cristo também foi objeto de sarcasmo, de ironia, de leviandade. Ontem mesmo estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Que Jesus foi humilhado, agredido. Os hebreus, os judeus, os doutores da lei que levaram ele a julgamento, cuspiram na sua face, o agrediram e depois, de forma irônica, perguntaram: tu não és o Cristo? Então profetize quem te agrediu. Porque eram muitos o agredindo. Queriam que ele revelasse: quem foi que te deu um murro? Quem foi que te cuspiu a cara? Você não é o Cristo? Então, se Jesus sofreu esses ataques, essas humilhações, como Emmanuel vai dizer a Chico, que ficou aflito quando foi publicada uma notícia numa revista famosa da época, dizendo que Chico era uma fraude, e ele aflito, sofrendo com isso. Se não me engano, a revista era O Pasquim, né? O Pasquim. E Emmanuel diz: Chico, você só saiu na capa dessa revista. Jesus foi crucificado. Então, diante dos ataques e das humilhações de um homem justo, de um ser espiritual puro, o que são os nossos sofrimentos na terra? O que são os ataques a André Luiz? Jesus foi alvo de ignorância e leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Então, a mesma lição que Emmanuel deu a Chico, ele diz aqui no prefácio da obra Obreiros da Vida Eterna. Jesus sofreu a cruz, a humilhação indevida, não cultivou nenhuma atitude que justificasse a humilhação que ele sofreu, as dores que lhe impuseram, mas fizeram com ele. E ele não merecia. Nós, portanto, que merecemos as dores que sofremos, as expiações que passamos, por que reclamaríamos se Jesus não merecia e sofreu? Se Jesus, um espírito puro, foi humilhado, atacado e agredido. Nós não podemos, portanto, nos acharmos intangíveis, inalcançáveis. Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Uma linda mensagem no prefácio da obra por Emmanuel, demonstrando mais uma vez que ele assessorou, que ele foi o patrono das obras de André Luiz, que ele deu a sua palavra de forma a dar autenticidade às informações. Sempre que questiono André Luiz, eu pergunto: calma. Você questionar André Luiz é você questionar Emmanuel. Você tem certeza que você vai questionar Emmanuel? E eu não estou dizendo isso como forma de que nós temos que adorar Emmanuel, nós temos que nos fascinar por ele, caindo no erro da fascinação, conforme Kardec nos ensinou. Não é isso. Eu não estou dizendo que nós temos que idolatrar Emmanuel. Não é isso. Mas se você questiona André Luiz, você automaticamente questiona quem redigiu o prefácio, quem foi patrono da obra.
que foi Emmanuel. E além disso, você questiona a mediunidade de Chico Xavier. Porque acusaram André Luiz de misticismo e de que ele enganou a humanidade, automaticamente você está dizendo que Chico Xavier foi enganado, foi ludibriado, foi objeto de mistificação? E Emmanuel vendo isso tudo também. Então, muito cuidado, a gente tem que ter muita calma antes de sair apontando dedos. Vamos procurar entender a obra, adaptá-la ao conhecimento mais avançado, conforme as informações nos chegam, conforme a ciência avança. Então, que fique a reflexão do prefácio da obra e amanhã continuamos. Essa mensagem de Emmanuel foi recebida em Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Vejam como ela é atual. Nós estamos em 2023, quase 2024. E essa mensagem de 1946 é tão atual, tão presente e tão necessária. Amanhã prosseguiremos então com o capítulo 1, Convite ao Bem. Reflitamos no prefácio da obra, nas lições de Emmanuel, para abraçar as lições que André Luiz nos traz, reconhecendo que a sua informação provém do além, de uma fonte segura, de uma fonte equilibrada, sob a supervisão de um espírito elevadíssimo que encontra-se encarnado hoje na Terra, assessorado por Chico Xavier, um espírito de intensa luz que certamente convive com a espiritualidade mais superior que nós possamos conceber. Agradecemos então a todos que acompanham nossos estudos e convido-os a iniciar a obra propriamente dita amanhã, no capítulo 1. Que a paz do nosso Senhor abençoe a cada um, que os bons espíritos nos envolvam na sua amplitude de carinho e afeição e que estejamos preparados para estudar André Luiz e tantas obras espíritas a fim de nos elevarmos, de nos prepararmos para a vida espiritual e nos situarmos nos deveres e obrigações a que todos possuímos na Terra. Aproveitemos a reencarnação para agir, para nos elevar, para saldar dívidas do passado, pelo amor e não pela dor, a fim de que tudo o que fizemos seja substituído por uma índole, por uma conduta reta, digna, cristã, que consegue transportar montanhas pelo poder da fé e pela sublimação do amor divino, através da caridade, da reforma íntima e da nossa autoiluminação. Graças damos a Jesus Cristo, a Maria Santíssima, e hoje gostaria de fazer um pedido especial aos suicidas, aqueles que abandonaram a existência de forma voluntária e violenta. Sejam recebidos por Maria Santíssima para iniciarem a sua trajetória de sofrimento, de recuperação, de expiação, porque não poderão fugir dessa recuperação do seu perispírito, desse tempo precioso jogado no lixo, que foi a oportunidade da reencarnação, ignorada e de forma revoltosa, colocada de lado para prevalecer a vontade do indivíduo de forma egoísta e prematura. Que esses irmãos em erro sejam resgatados e possam iniciar essa trajetória de recuperação nos braços de Maria, a fim de que suas dores sejam reduzidas, apesar de inevitáveis, e que o seu corpo perispiritual possa ser recuperado pouco a pouco no plano espiritual e nas reencarnações sucessivas que deverão passar obrigatoriamente
até que se recuperem totalmente, reiniciando a sua trajetória evolutiva. Que esses irmãos não sejam vítimas do vampirismo, não fiquem entregues às mãos dos seus perseguidores, daqueles que se dedicam ao mal, e possam receber o carinho da Mãe Santíssima para se arrependerem e para buscarem a salvação. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que essa energia envolva a todos que precisam ouvir a palavra, renovar a sua fé e a sua esperança no futuro, apesar de viverem num mundo ainda tão atrasado e que nos puxa a todo momento para baixo diante das condutas dos homens, das notícias, da televisão e da internet e da promiscuidade enviada e proporcionada em todos os meios de comunicação. Sigamos firmes na fé, na conduta digna, cumprindo os nossos deveres e estudando sempre para colocar em prática, lembrando da simplicidade e da necessidade do autoaperfeiçoamento a cada dia. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Um forte abraço a todos e até amanhã.